Olá, sou Mariane Marri, para quem me conhece, para quem não me conhece também. Quem me conhece sabe que eu amo as escrituras e o poder de Deus. Então, hoje eu queria falar algo no livro de João, no capítulo 6 e os versos 63, 64, 65, que diz assim: O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos tenho dito são espírito e vida. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia, desde um princípio, qual eram os que não criam e quem havia de o trair. E prosseguiu: Por causa disso é que vos tenho dito: ninguém poderá vir a mim se o pelo Pai não lhe for concedido. Lembra que quando ele perguntou quem dizem os homens que eu sou? Aí uns dizem que tu és o profeta Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outro diz que tu és algum dos profetas. Aí ele chama os seus discípulos em intimidade e fala: E vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro toma a dianteira e diz: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele diz: Bem-aventurado és tu, Pedro Barjonas, porque não foi nem carne e nem sangue que te revelou, a não ser o meu Pai que está no céu. É sobre essa revelação que nós queremos falar no dia de hoje, que Jesus é o Espírito que dá vida. E como nós termos essa revelação somente pelo Pai, nós conhecemos o Filho, assim a quem o Pai o quiser revelar. E a palavra diz que quando nós testificamos o nosso amor pelo Filho, o Pai, ele permite que o Filho se revele para nós. É algo assim. Então, essa palavra ela me tocou demais porque eu escrevi uma canção, Jesus, fonte de água viva, Jesus glorificado. E foi um dia assim maravilhoso para mim, porque eu tava lembrando de uma canção que eu cantava muito, que quando eu bebia demais. Quando eu bebia demais, eu sempre cantava essa canção. E cheguei algumas vezes lá em Ferreira, cantando: água que passarinho não bebe e que tubarão não nada. Então, eu, quando tirei essa palavra no livro de João, nos versículos, no capítulo 7, do versículo 37, 38 e 39, foi algo maravilhoso para mim, porque caiu uma canção do céu para mim no meu coração, e eu, lembrando dessa história. Então, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: E se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse a respeito ao Espírito que havia de receber, os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dada, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Isso é extraordinário, porque ele estava dentro de um templo quando ele levantou diante de todos e disse: Se você tiver sede, venha a mim e beba. Hoje nós falamos, porque está mencionado em toda a escritura sagrada no Novo Testamento, esse fato ocorrido, esse grande sacrifício de Jesus na cruz para nos fazer salvos mediante a fé. Mas se nós pararmos para pensar no cenário, nós estarmos inseridos naquele cenário, se nós víssemos Jesus, corpo presente, em um lugar, um homem, corpo presente, e dissesse: Quem tiver sede, venha a mim. Parecia assim, realmente uma loucura. Mas tinha alguns que estavam dando com Jesus, que já tinham testificado que ele era o Filho de Deus, que ele era o Cristo de Deus, que nas Escrituras estava determinado que viria para salvar os que haviam sido perdidos. E como diz no livro de Jeremias, tem uma passagem que fala a respeito
de Jesus, do reinado do Messias, que ele vai escrever as suas leis no coração dos homens, porque assim os homens não iriam pecar contra ele, iam carregar suas promessas em seu coração. Então, essa promessa chegou até nós. Essa promessa são coisas que vivemos no dia de hoje, porque guardamos a palavra do Senhor, temos guardado o seu amor, temos guardado aquilo que ele tem falado que faria e no nosso meio e tem feito. Então, ele é essa fonte de água viva. Então, o povo que estava naquele ambiente, alguns já tinham crido, como diz assim, eles sabiam os que já tinham crido, também sabia aqueles que não tinham crido e o que ia lhe trair. Então, porque se nós cremos nessa loucura, porque o evangelho realmente é uma loucura de um Deus glorioso que se fez homem, habitou entre os homens e pelos homens foi crucificado e os amou até o fim, a ponto de dizer do alto da cruz, onde ele estava sendo crucificado pelos próprios homens, olhar para cada um deles e dizer: Pai, tem misericórdia, porque eles não sabem o que eles fazem. Eles não sabem o que eles fazem. E Jesus já tinha falado diversas vezes, eles não sabem discernir os tempos. Eles não sabem discernir a sua direita nem a sua esquerda. Eles não sabem discernir nada. O meu povo sofre por falta de entendimento. Então, que esse dia seja glorioso para nós e que a fonte de água viva venha jorrar do nosso interior. Que possamos hoje crer que realmente há um Espírito enviado para a terra que nos ensina a pedir que aqui na terra seja feita como é no céu. E um Espírito que clama Abba Pai, um Espírito que tem sede de justiça, da justiça de Deus, que tem fome das práticas e do amor do Senhor. Então, é essa a minha oração para o dia de hoje, que o Espírito de Jesus, que o Espírito de Yeshua, o Espírito do Cristo de Deus venha sobre nós, nos ensinando a amar, nos ensinando a perdoar, nos fortalecendo nesses dias que nós temos repetido e realmente têm sido espantosos e difíceis, e que o Senhor venha nos dar esse entendimento, essa sabedoria para andar pelo caminho do bem, pelo caminho da vida, pelo caminho da prática da justiça de Deus aqui na terra. A paz do Senhor e um bom sábado, final de semana animado para nós. Amém.